Eu comprei a placa-mãe com o melhor custo-benefício para a plataforma M4. Fala pessoal, aqui é o Marcel do canal Baracho Tech e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a placa-mãe da Gigabyte modelo Aorus Elite B550M. Eu estou utilizando essa placa-mãe para montar um kit com o Ryzen 5 5600 GT e nesse vídeo, além do unboxing, eu vou falar as principais características dessa placa-mãe e também apontar os pontos positivos e negativos somado com a minha opinião de usuário. Mas antes, já carrega o dedo no like, que isso ajuda bastante para divulgar esse vídeo. E se você é novo por aqui, já deixa a sua inscrição e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Agora vamos ao que interessa e bora pro vídeo! Você acabou de formatar o seu computador e precisa ativar o seu Windows ou pacote Office de forma segura? Eu apresento para vocês o site do CaseFan. Lá você encontra licenças OWIN originais da Microsoft para o Windows 10 e 11 e também para o pacote Office com várias versões diferentes. Para melhorar ainda mais o preço, utilizem o cupom de desconto BH50 para obter 50% de desconto na licença do Windows e BH62 para obter 62% de desconto no pacote Office. E atenção para acessar o site oficial casefan.com. Quaisquer outros domínios com sufixos diferentes, inclusive .br, são falsos, podendo levar a fraudes causando prejuízos financeiros. Para mais informações, confira os links na descrição. Eu comprei essa placa-mãe no site da Kabum e atualmente ela está na faixa dos R$800. Se você quiser adquirir um modelo como esse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Iniciando o unboxing, eu vou mostrar a placa-mãe e as principais características desse modelo. Temos aqui um socket AM4 que suporta processadores Ryzen 5000. No caso dessa configuração, eu vou usar o Ryzen 5 5600 GT. A placa de vídeo vai ser instalada nesse primeiro slot metálico. Esse slot aqui ele tem o tamanho X16 e opera em X16 até PCI Express 4.0. Porém, essa velocidade vai ser alcançada se você tiver um processador compatível com este PCI Express. Tá? No caso do meu processador, ele vai operar em PCI Express 3.0 X16. Logo abaixo temos mais dois slots PCI Express que são controlados pelo chipset. Logo, eles têm menos velocidade do que o slot anterior. O primeiro é um slot menor, X1, que vai operar em PCI Express 3.0 X1 e o segundo um slot maior X16, porém ele opera em PCI Express 3.0 X4. Quanto ao armazenamento, temos dois conectores M.2. Esse de baixo ele também é controlado pelo chipset, logo ele também é mais lento. Ele opera em PCI Express 3.0 X2. No caso do slot de cima, o M.2 ele vai operar numa velocidade mais rápida porque ele é controlado pelo CPU. Então ele opera em até PCI Express 4.0 X4. Logicamente, essa velocidade só vai ser alcançada se você tiver um processador que ofereça suporte ao PCI Express 4.0. Uma curiosidade é que você consegue instalar SSDs de até 110 mm aqui no slot superior, apesar de não ser um modelo de SSD muito comum de você encontrar. Em relação às memórias RAMs, você pode utilizar até 4 pentes de memórias de 32 GB, totalizando até 128 GB de memória RAM DDR4. Quanto às frequências, a frequência padrão limite é de 3.200 MHz, porém você pode utilizar o overclock e chegar a frequências de mais de 4.000 MHz. Tá? Então essa placa-mãe ela suporta overclock de memória RAM. Lembrando logicamente que tudo vai depender do processador que você também vai utilizar. No painel traseiro, para quem vai utilizar vídeo integrado, temos uma saída de vídeo DVI e uma HDMI 2.1. Quanto às portas USB, temos 4 portas no padrão 3.2G1, que é o antigo USB 3.0, sendo que uma delas é indicada para você utilizar o recurso do BIOS Q-Flash. Temos também 4 portas USB 2.0 tradicionais e também temos uma porta de rede Gigabit e os conectores de áudio padrão. Agora eu vou mostrar algumas conexões da placa-mãe. Temos aqui os conectores do painel frontal,
os conectores para expandir as portas USB, tanto 3.0 quanto 2.0, o módulo TPM e também os conectores RGB e ARGB, que você pode utilizar através do programa RGB Fusion 2.0. Para quem não conhece esses padrões, eu vou explicar mais ou menos como funciona. O padrão mais antigo é o de 4 pinos e 12 volts, que é o RGB não endereçável. Você tem menos opções de efeitos de cores, já que todos os LEDs são alteradas as cores junto. Ou seja, você consegue deixar todas as cores amarelo, todas as cores vermelha e todas as cores azuis. E você consegue oscilar essas cores, né, entre si, porém você não consegue alterar os LEDs de forma individual, né? Então você tem menos efeitos de luzes. Já o padrão mais recente é o de 3 pinos e 5 volts. Esse é o padrão ARGB. Com esse padrão RGB você tem mais opções de cores, porque você tem a combinação de várias cores nos LEDs e você tem umas cores alternadas de forma independente. Então você não tem que mudar todos os LEDs ao mesmo tempo com a mesma cor, né? Então isso daí você consegue fazer aquele efeito rainbow, né, que a gente gosta bastante, né? Você alternando todos os LEDs com vários efeitos diferentes. Tá? Então você tem essas duas opções de conectores. No caso dessa placa-mãe, você tem 3 conectores no padrão antigo de RGB, 4 pinos, 12 volts. E tem 2 conectores no padrão mais novo de 5 volts, né, 3 pinos. Dando continuidade, também temos os conectores de áudio que a gente consegue expandir para gabinete. E falando sobre o áudio, temos capacitores de áudio de alta qualidade com proteção anti-ruído. Agora aqui temos mais 2 conectores de 3 e 4 pinos e desse lado temos mais um conector de 4 pinos e um conector para fãs. E para finalizar temos 4 portas SATA 3 de até 600 MB por segundo para você conectar seus HDs e SSDs. Agora eu vou mostrar mais alguns acessórios que vêm na caixa. Temos um guia de instalação rápida em vários idiomas, mais um manualzinho com informações técnicas e também um adesivo com o símbolo da Aorus. E para finalizar, 2 cabos SATA para as suas unidades de armazenamento. Agora eu vou falar sobre alguns aspectos que eu considero positivos e negativos desta placa-mãe. Começando pelo lado positivo, ela é uma placa-mãe muito bonita, ela tem alguns acessórios interessantes, né? Inclusive esse dissipador grande aqui que, além de esteticamente ser bom, ele é muito eficiente para resfriar os MOSFETs dos VRMs. Tá? Então algumas placas-mães que são um pouquinho inferiores, elas não vêm com nenhum tipo de dissipador de calor. Então isso daqui vai proporcionar que você consiga utilizar alguns CPUs mais potentes. Então essa placa-mãe aqui, ela promete que você consegue rodar até um Ryzen 9. Tá? Então você consegue rodar um processador que esquenta bastante, né? E isso vai precisar de uma boa refrigeração, né? Começando aí pelo dissipador de calor aí do VRM. Outro fato interessante é sobre a questão de controle de iluminação, que eu já estava falando anteriormente, né? A questão do RGB, do ARGB, você consegue controlar através do computador ou também um aplicativo que você consegue alterar os modos de iluminação. Agora, de ponto negativo que eu tenho para apontar dessa placa-mãe, são 2 coisas que eu notei. Primeiro, em relação às portas USB, né? Então a gente tem esse padrão USB 3.2 Gen 1, que nada mais é do que o antigo USB 3.0, que é um padrão que já está um pouquinho obsoleto, né? Por que eu digo isso? Porque a gente já tem o padrão 3.2 Gen 2, né? E tem o padrão 3.2 Gen 2 X2, que é bem mais rápido, né? O padrão 3.2 Gen 2 já seria uma opção interessante para a gente ter numa B550, né? Que nem eu tenho essa B550 aqui da Tough Game, que ela já tem esse padrão de velocidade, né? E quando a gente faz uso de um dispositivo que precisa dessa velocidade para atingir o seu máximo de desempenho, a gente vai sentir essa diferença, que é o caso de um SSD externo que eu tenho aqui comigo. Então meu SSD da Netac, quando utilizar do USB 3.0, né, ou USB 3.2 Gen 1, você tem uma velocidade menor, né? Então ele fica limitado por conta da porta USB
mais lenta. E para utilizar ele com toda a sua velocidade, eu preciso utilizar no padrão USB 3.2 Gen 2. Outro ponto que eu posso considerar negativo é em relação às saídas de vídeo. Então, se você, assim como eu, vai montar um kit com vídeo integrado, você pode sentir falta de uma porta, uma saída do tipo DisplayPort. Então, essa minha placa-mãe também da TUF Game, ela tem uma saída DisplayPort, uma saída HDMI e uma DVI. Então, tem 3 saídas de vídeo. Se você quiser colocar 2 monitores, por exemplo, você vai ter que utilizar uma saída DVI com adaptador, né, que não é às vezes tão interessante, né, e normalmente a gente usa o quê? Um HDMI e um DisplayPort, né? Então seria mais interessante eles acrescentarem o DisplayPort, né, que o DVI a gente não utiliza muito, tá? E às vezes tem que ficar dependendo de utilizar adaptadores. No geral, essa placa-mãe é um ótimo custo-benefício para quem vai montar uma plataforma AM4. Eu ficaria entre um Ryzen 5 e um Ryzen 7, mas lembrando que você consegue instalar até um Ryzen 9 nessa placa-mãe. E se vocês quiserem conferir a montagem completa desse PC Gamer, eu vou lançar em breve e vou deixar aqui nos cards, né, na playlist, que eu já tenho vários vídeos em relação às outras peças que eu utilizei para montar esse PC. Então eu tenho um review individual de cada uma dessas peças e vou finalizar com a montagem do kit. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar tudo aqui nos comentários. E como contribuição, eu só peço que vocês deixem o seu like, que isso ajuda bastante para divulgar esse vídeo para cada vez mais pessoas. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já deixa a sua inscrição e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal Baracho Tech. Um grande abraço e até a próxima.